Fala rapaziada, Augustinho na área e sejam muito bem-vindos ao seu canal favorito de animes. Eu finalmente assisti a segunda temporada de Kaiju número 8 e eu me arrependi de não ter assistido antes. Bom, primeiramente a gente vai falar de alguns quesitos técnicos. Muita gente comentou que essa segunda temporada, em comparação com a primeira, a animação decaiu. Mas na minha opinião continua igual, não vi muita diferença. Em relação à abertura, teve a mudança na abertura, a abertura mudou. Essa abertura nova ela é cantada pela Aurora e é uma abertura mais lenta, eu achei foda, mas eu ainda prefiro a primeira, por ser algo mais eletrizante, mais animado, um pique eletrônica. Are you made of body or of soul? E falando dessa segunda temporada, ela é mais focada nas consequências dos acontecimentos da primeira temporada, ali no finalzinho em que o Kafka revelou pra todos do esquadrão que ele é o Kaiju número 8. Então a gente ainda vê muito disso, deles tentando decidir o que vai fazer com o Kafka, se ele vai ser mantido sob custódia, se vão matar ele, o que vão fazer com ele. Até que finalmente eles decidem mandar o Kafka e a Kikoru para a nova divisão, eles são remanejados para a primeira divisão de combate. E com ela é apresentado vários personagens novos, como o Capitão Narumi, que com pouquíssimo tempo de tela ele já virou meu personagem favorito dessa segunda temporada. Ele é aquele famoso personagem zoeiro, bagunceiro, que fica jogando o joguinho dele, mas quando precisa lutar sério, parece até que o maluco muda de personalidade. E falando em luta, ele é forte pra caramba, ele tem uma arma numerada na sua retina feita a partir do Kaiju número 1, que dá a ele um poder como se fosse de um Sharingan. Quando ele ativa, ele fica com a cruz rosa no olho, que particularmente eu achei lindo pra caramba. Ele consegue prever as movimentações do inimigo antes mesmo que ele consiga fazer alguma coisa. Então isso já torna ele bastante apelão. O Capitão Narumi é o mais forte, se não um dos mais fortes combatentes anti-kaiju do Japão. Acredito que nesse top aí deva estar ele e o Subcapitão Roshina, que é outro personagem que eu gosto bastante. Após o Kafka e a Kikoru entrarem na primeira divisão em uma das suas primeiras missões, finalmente o Kaiju número 9 retorna. Tem toda uma luta contra ele e o Kafka não estava conseguindo se transformar em Kaiju. Ele acreditava que era por interferência do número 9, mas depois ele descobre que não. Era algo do seu subconsciente, ele estava com medo de se transformar e acabar perdendo o controle, igual aconteceu na primeira temporada, e acabar ferindo seus amigos. Mas depois de toda uma conversa com a Kikoru, dizendo que ele não precisa se preocupar, que eles conseguem se proteger e se defender sozinhos, o Kafka finalmente consegue se transformar. Depois de lutar com o número 9, todos acreditam que ele tinha sido derrotado, mas não, era apenas uma distração, aqueles eram clones dele, e o verdadeiro se infiltrou na força de defesa e estava atrás do seu verdadeiro objetivo, que era o diretor Isao Shinomiya e a arma número 2. E aqui, meus amigos, temos uma das melhores lutas de toda a segunda temporada. O diretor Shinomiya mostrou que mesmo velho ele ainda dá pro gasto, ele lutou de igual para igual com o Kaiju número 9, ao ponto de querer dar sua vida acreditando na nova geração. Ele usou a arma número 2 ao extremo, forçando o seu corpo, e quase conseguiu derrotar o Kaiju número 9. Ele conseguiu expor até o seu núcleo. Mas como o Kaiju número 9 mesmo disse que se ele tivesse um corpo de um Kaiju, talvez ele teria vencido. Mas como ele tem o corpo de humano, ele já estava muito enfraquecido e ele acabou sendo derrotado e absorvido pelo Kaiju número 9. Enquanto estava acontecendo essa luta, o Kafka e o Narumi estavam correndo desesperados, indo até o quartel-general para tentar ajudar o diretor. E quando eles chegam, eles são surpreendidos. Eles acreditam que o diretor conseguiu derrotar o Kaiju número 9, porque quando eles chegam lá, tá só o diretor. Mas depois eles descobrem que não, aquilo é o Kaiju número 9 usando o corpo dele. Ele absorveu o diretor junto com o poder da arma número 2. Tem outra luta contra esse Kaiju número 9 e ele tá mais forte do que nunca. Mas como ele mesmo diz, após absorver uma pessoa, ele demora um tempinho para poder se recuperar, então durante esse tempo ele fica enfraquecido. Então ele decide fugir e usa uma distração para conseguir isso. Ele ataca a Kikoru e um cientista que estava lá no chão, para o Kafka e o Narumi precisar proteger eles e ele conseguir sair de fininho. Após esses acontecimentos, tem todo um funeral pro diretor Shinomiya, mas a sua própria filha Kikoru nem chegou a comparecer. E quando o Capitão Narumi vai conversar com ela diz que não conseguiria o funeral do seu pai, porque ela ainda não acredita que ele se foi. Ela acredita que ele tá preso dentro daquele Kaiju e só vai conseguir se despedir dele quando ele for morto de uma vez por todas. Em paralelo com isso, após alguns exames, a galera acredita que quanto mais o Kafka se transformar em Kaiju, pode chegar ao ponto que ele não consiga voltar a ser humano novamente. E isso dá até pra notar, porque a gente consegue ver uma cena lá que a mão dele, o dedo dele não voltou ao normal, já tá se transformando em Kaiju. O Capitão Narumi vai até o Kafka e pede ajuda dele do seu poder para derrotar o número 9. E o Kafka aceita sem nem pensar duas vezes, porque como a gente viu lá na primeira temporada, quando ele foi capturado, o diretor foi uma das únicas pessoas que tentou provar que ele ainda era humano. Então o Kafka quer vingar ele e derrotar o número 9.
Após isso, o Capitão Roshina vai conversar com outro Kaiju que eles tinham derrotado na primeira temporada, o Kaiju número 10. Ele vai conversar com ele atrás de respostas. Ele pergunta se o Kaiju conhece o número 9, mas antes de responder qualquer coisa, ele faz um acordo. Ele diz que conhece o número 9, mas só vai dar mais respostas se o Roshina aceitar transformar ele em arma e lutar com ele. Após pensar bastante, o Capitão Roshina finalmente aceita, então o número 10 dá algumas informações. Ele diz que o número 9 foi o seu criador e que ele é apenas um protótipo, ou seja, ainda vai vir outras criaturas bem mais fortes do que ele, no caso, o Kaiju Perfeito. Eles ficam até receosos porque o número 10 já era forte o bastante, então uma criatura perfeita bem mais forte do que ele deve ser bastante assustador. E esse é um dos motivos para ele querer ser transformado em arma e lutar com o Capitão Roshina. Ele quer lutar contra a criatura perfeita que o seu criador fizer. Outra informação que ele também dá é que o Kaiju número 9 adquire todas as memórias e informações das pessoas que ele absorve. Então, como ele absorveu o diretor Shinomiya, ele tem todas as informações do esquadrão de defesa e tudo que eles podem fazer, plano de defesa e de contingência. Então eles fazem uma reunião e tentam planejar alguma coisa que fosse impossível de prever. E uma dessas coisas é utilizar as armas numeradas que eles tinham guardado. Então eles já pensam em possíveis candidatos para essas armas, e um deles é o Reno Ichikawa, aquele candidato que entrou junto com Kafka na Força de Defesa da primeira temporada. Ele mostra uma alta taxa de compatibilidade e um gênio, porque ele tá evoluindo muito rápido. E mano, já tava na hora. A gente sabe que em anime todos aqueles personagens de cabelo branco vão ser foda ou já são foda, e já tava na hora do Reno ter aquele destaque dele e provar que ele também é foda. Então eles oferecem ao Reno a oportunidade de usar a arma número 6, feita a partir do Rei Kaiju. Essa arma dá ao usuário a capacidade de criar estruturas de gelo e congelar criaturas. Outro candidato que eles também tinham separado para usar outra arma numerada foi a Kikoru Shinomiya. Eles oferecem a ela a arma de número 4, herdada de sua mãe Hikari. Ela dá ao usuário a capacidade de se locomover rapidamente e de voar com duas asas semelhantes às de inseto, sendo bem prático para locomoção e em batalha. Após tudo isso, tem todo o treinamento tanto da Kikoru quanto do Reno para conseguirem usar essas armas numeradas e conseguir se adaptar a ela, porque não é qualquer pessoa que consegue utilizar uma arma numerada. Ela exige muito da capacidade do ser humano, chegando a ponto de quase matar você se você exceder o uso limite dela. Então eles têm todo um treinamento para conseguir aprimorar e usar essas armas, e após um tempo tava tudo muito calmo, não tava acontecendo nada, os kaijus pararam de aparecer, até que finalmente o kaiju número 9 entra em ação. Vários kaijus atacam ao mesmo tempo em vários locais e eles precisam agir. E a gente finalmente vê a arma de número 10 pronta e o subcapitão Roshina usando ela. Ela é a primeira arma numerada que mantém a semelhança de um kaiju. Ela tem aquela boca com aquele olho vermelho no peito e até uma cauda. E por ser a primeira arma feita com um kaiju inteligente, ele mantém a consciência, podendo até falar com o Capitão Roshina e se mover. Então tem todo aquele lance meio Venom, de um querer uma coisa, o outro não, ser tipo o hospedeiro. Então eles conseguem dialogar, conversar, eles discutem, até finalmente entrar em consenso. E juntamente com a arma de número 10, o Capitão Roshina mostra uma taxa de compatibilidade de poder nunca visto na obra. E eu acredito que depois disso ele vai se tornar o personagem mais forte de todo esse anime. Bom rapaziada, minhas considerações finais dessa segunda temporada de Kaiju número 8 é que vale muito a pena assistir, tá muito da hora, tô gostando muito de acompanhar isso, eu quero ver como vai se desenrolar essa história, como vai ser essa batalha final. O Kaiju número 9 é um ótimo vilão, você consegue sentir raiva dele, agora mais ainda por ele ter meio que matado o diretor Shinomiya. O Narumi é um personagem muito da hora, foi introduzido agora na segunda temporada, mas já é meu personagem favorito. E eu tô assistindo dublado, e o dublador dele é o mesmo dublador do Subaru de ReZero. Então aquelas cenas mais descontraídas, as cenas mais engraçadas ficam perfeitas na voz dele. Tá de brincadeira! Viu só, Shinomiya? Né? Esse é o primeiro vídeo longo aqui do canal, então se você curtiu, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.